A parábola das separações das ovelhas e do bode, ou do grande julgamento, pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25 e versículo 31 ao 46. Existe uma discussão entre os intérpretes bíblicos se essa passagem de fato pode ser considerada uma parábola. Particularmente, creio que esse texto é muito mais uma descrição simbólica e profética, meus irmãos, acerca do juízo final do que uma parábola. Embora seja inegável a presença dos elementos parabólicos nos versículos que falam sobre as ovelhas e os bodes. De qualquer forma, meus irmãos, parábola ou não, a definição não irá alterar o ensinamento de Jesus nesse vídeo. A separação das ovelhas e dos bodes, ou o grande julgamento, vamos seguir abaixo o que o texto em Mateus 25, 31 ao 46 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como um pastor separa as ovelhas do bode. E colherá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiveram à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam com herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede, ou damos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, demos roupa, demos vestimenta? Quando te vimos enfermos e presos e fomos visitar? O rei respondeu: a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim também fizeram. Então ele dirá aos que estiveram à sua esquerda: maldito, apartam-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, nada me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Necessitei de roupa e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou quando foi estrangeiro, ou tivesse necessidade de roupa, ou enfermo ou preso, não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 ao 46. A parábola da separação das ovelhas. Esse relato de Jesus está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, perfeitamente posicionado após o sermão escatológico de Jesus no capítulo 24, sendo o capítulo 25, que é uma continuação natural dos ensinamentos, contido do sermão do capítulo anterior, no capítulo 24. Jesus descreve a destruição de Jerusalém e do templo, e também os eventos acerca do fim dos tempos, culminando em sua segunda vinda e o juízo final. Ainda no capítulo 25, temos alguns alertas sobre essa necessidade que estamos sendo preparados diante da volta repentina de Cristo. Porém, no capítulo 25,
com as parábolas das virgens e dos talentos e das separações das ovelhas e do bode, onde Jesus explora mais profundamente a questão da vigilância e também descreve claramente o juízo final. Esse capítulo contém as últimas exortações de Jesus sobre esse tema antes de sua crucificação. Vamos para a explicação da parábola da separação das ovelhas e do bode. No versículo 32 e 33, que encontramos as características de uma parábola quando Jesus compara o justo e os ímpios com ovelhas e bode. Repetidamente, essa comparação utilizada por Jesus não foi por acaso, ao contrário, serviu com perfeição no ensino de Jesus a respeito do juízo final. Embora que para muitos de nós uma referência sobre a vinda ou a vida, no campo possa não parecer tão clara, isso devido ao nosso estilo de vida urbano atualmente, nos tempos de Jesus, tal referência era facilmente entendida, meus irmãos. É comum muitos rebanhos e os bodes ficarem junto com as ovelhas, ou seja, no mesmo espaço de pastagem. Porém, ao entardecer, como o chamado do pastor do rebanho, as ovelhas prontamente lhe obedecem, mas curiosamente os bodes ignoram. Outro fator importante é que as ovelhas valem mais do que os bodes. Isso é, a sua produção de lã proporcionava maiores resultados ao pastor. É exatamente sobre esse conceito que Jesus Cristo insere essa comparação entre o seu ensinamento. A lã branca das ovelhas pode ser destacada como símbolo de pureza e justiça, ao contrário da pelagem ermalhada e manchada dos bodes. Desde o Antigo Testamento, a figura do bode é utilizada para se referir ao ímpio, a conduta do pecador ou do mal. As ovelhas simbolizam o justo e os que seguem o Salvador, com mansidão e obediência ao nosso Jesus. Já os bodes simbolizam os ímpios com o seu comportamento inconsequente, desobediente e destrutivo. Jesus afirma que no dia do juízo todas as pessoas, todas as nações, tanto justos como ímpios, os bons e os maus, sem exceção, todos estarão diante do trono do grande Rei, a saber, o Cristo vivo. Sendo assim, todas as pessoas que já viveram sobre a terra são comparadas a ovelhas e bodes. Jesus prossegue o relato dizendo que as ovelhas serão colocadas à direita, enquanto os bodes serão postos à esquerda. Com isso, entendemos que a separação será clara, evidente e sem confusão. As ovelhas e os bodes estarão de lado oposto. Jesus também fornece algumas características sobre a conduta das ovelhas e dos bodes, dos justos e dos ímpios durante suas vidas. Jesus dá 6 exemplos onde os justos agirão com piedade e utiliza os mesmos 6 exemplos, porém de forma negativa, para descrever a conduta desprezível dos ímpios. Na parábola, os justos e os ímpios perguntaram ao rei quando foi que lhe fizeram o que o rei havia descrito. O rei respondeu dizendo que quando fizerem justo ou deixaram de fazer os ímpios, a um de seus pequeninos ou irmão, a ele havia feito. Estes irmãos descritos aqui se trata dos seguidores de Cristo, dos eleitos de Deus, as ovelhas a quem o Pai deu ao Filho, e de maneira nenhuma ele lançará fora. Essa simples expressão, meus irmãos, demonstra de forma solene a profundidade do relacionamento entre Cristo e seus seguidores, a ponto que quando fizer algo
para os seus discípulos neste mundo, estamos fazendo diretamente para o próprio Cristo. Da mesma forma que quando o ímpio ignora um dos mensageiros de Cristo e não se compraz por sua necessidade, rejeitando o Evangelho, particularmente, diretamente, estão rejeitando o próprio Rei, que será o juízo naquele grande dia. Jesus termina a parábola dizendo que os que foram postos do lado esquerdo serão destinados ao castigo eterno, mas os justos que foram postos ao lado direito herdarão a vida eterna. Lições dessa parábola a respeito da separação das ovelhas e dos bodes podemos tirar para a nossa vida, lições de alguns detalhes desse ensino de Jesus. Porém, a mensagem principal desse ensinamento, que é uma realidade do juízo sobre todas as pessoas, não pode ser esquecida jamais. Vamos refletir sobre algumas dessas lições. Apenas as ovelhas e bode, lado direito e esquerdo, de forma direta, aprendemos que não existe meio termo. Ninguém ficará em cima do muro no dia do juízo. Haverá ovelhas e haverá bodes. Uns ficarão do lado direito e outros ficarão do lado esquerdo. O mundo prega que Deus é amor, não é? Que no final tudo será e dará certo, como se não estivesse lados. Com certeza, não é um ensinamento dado por Jesus. Naquele dia, surpresos, os ímpios perguntarão: quando foi que lhe rejeitamos, Senhor? Será tarde demais. Durante o dia todo, convivemos juntos, mas ao cair da noite, a separação ocorrerá. Durante o seu ministério aqui na terra, Jesus várias vezes alertou sobre a separação que haverá no dia do juízo. Ele ensinou que o joio será separado do trigo lá em Mateus 13:30. O trigo será juntado no celeiro, enquanto a palha será queimada. Mateus 3:12. Os justos serão separados dos maus. As virgens prudentes serão separadas das loucas. O servo bom será designado do servo mau. E por fim, as ovelhas serão separadas dos bodes, da mesma forma com que o joio cresce no meio do trigo, mas no dia da ceifa ele será separado e será queimado no fogo. Os bodes durante o dia pastam junto com as ovelhas. Esse ensinamento é muito profundo. O joio recebe o mesmo adubo do trigo, queridos. É regado junto com o trigo. E ambos estão dentro da mesma plantação. Os bodes também estão no mesmo rebanho, sobre as pastagens da ovelha. A diferença é que no final do dia o pastor irá separar o rebanho. Nessa hora, apenas as ovelhas atenderão o seu chamado, o chamado do pastor. O detalhe será lembrado. Note que Jesus cita 6 coisas. Os justos ficarão, ou fizeram, que os ímpios deixam de fazer. Dentre as 6 coisas, não podemos encontrar nenhuma grande realização. Na parábola, quando o rei relata as obras que os justos praticam, nesse mesmo, o justo se lembrarão de terem feito. Isso mostra que foram as obras legítimas deles, sem um objetivo de um reconhecimento. Às vezes fazemos coisas que parecem ser tão pequenas e sem importância, não é? Mas o justo juiz não deixará que nenhuma delas passe despercebida, querido. Da mesma forma, a negligência do ímpio, por menor que ela tenha sido, será lembrada. Os justos demonstrarão fidelidade e diligência nas pequenas coisas, no dia a dia, e os ímpios também, com as coisas comuns dessa vida, mostrarão insensatez e loucura. Quem em juízo perfeito negaria um copo d'água ao seu
juiz responsável por julgar a sua causa. Outro fator importante aqui é a ênfase que Jesus deu ao pecador. O pecador omisso, com sua omissão. Nota que nenhum pecador com a idolatria, adúltero, homicida foi citado. Com isso, Jesus quis enfatizar o tamanho da gravidez, a negligência e a mensagem do evangelho que foi anunciada pelos mensageiros do Senhor. Eles não deram valor, o valor dos pequenos para com Deus. Quando o rei se referiu aos seus seguidores como irmãos, já fica evidente a importância dessa para o reino. Porém, ao identificar a expressão, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram, Jesus toma ainda mais maravilhosa a certeza de que até mesmo os menores dentre os seus irmãos representam com tamanha importância e autoridade. Deus está atento aos pequeninos, aqueles que muitos não dão o menor valor, aqueles que não são julgados com tal importância pelos homens, não são temas de revista, não aparecem no web, não possuem CD gravados, não possuem livros publicados, não são pregadores renomados, não são presidente, não são ministro, às vezes nem mesmo dentro da sua própria congregação são reconhecidos, mas o rei está com seus olhos postos neles e a favor, feitos a esses pequeninos, embora esquecido por muitos, quem o praticou será lembrado pelo próprio Deus. A herança não vem pelas obras. Certamente no dia do juízo as obras serão reveladas, porém não serão elas que farão com que o justo herdem o reino. Note que o reino já está preparado para o justo desde a fundação do mundo, e não em decorrência das suas boas obras. O reino preparado para o justo é unicamente um ato da vontade de Deus, concebido ainda na eternidade, que ele elegeu a este justo, por sua maravilhosa graça para as suas ovelhas. Ovelha essa do seu rebanho. As obras praticadas pelo justo não servem como fundamento para a sua salvação, mas servem apenas para refletir o comportamento esperado daqueles que Deus escolheu e preparou de antemão tais obras para que estes justos as pratiquem. Se praticarmos boas obras, o mérito não é nosso, mas totalmente de Cristo, meus irmãos, que nos escolheu para o seu reino antes de tudo existir.